Hoje nós vamos falar então sobre as plantas daninhas com foco na família Amarantácea. Bom, meu nome é Silvio Henrique Bidel Dornelles, eu sou professor associado no Departamento de Biologia da Universidade Federal de Santa Maria. Sou coordenador do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Herbologia e chefe do Departamento de Biologia. As amarantáceas são plantas daninhas eudicotiledôneas, que têm fisiologia do tipo C4. São plantas que, no mundo inteiro, ocupam uma posição de destaque como plantas infestantes de áreas agrícolas, em diferentes culturas. E essas plantas, elas têm a capacidade muito grande de reprodução. São plantas que produzem acima de 600 mil sementes por planta, principalmente as espécies mais problemáticas, como o Amaranthus palmeri, que ocorre no Brasil, no estado do Mato Grosso, como o Amaranthus híbridus, que é uma planta que hoje aumenta a sua infestação nos estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, e o Amaranthus retroflexus, que aqui no Rio Grande do Sul também nós enfrentamos problemas como uma planta importante, como invasora de culturas como a soja, em áreas de plantio de arroz. O Amaranthus retroflexus aparece muito como uma planta importante também. Mas, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos no Brasil, apesar de nós termos espécies de amaranthus, como Amaranthus viridis, Amaranthus espinosus, e o próprio Amaranthus retroflexus, que já ocorrem em diferentes culturas agrícolas como plantas importantes, nos últimos anos a gente vê crescendo, na realidade, a infestação de plantas muito problemáticas. E nos preocupa muito a questão da chegada do Amaranthus palmeri no estado do Mato Grosso, que já enfrentamos aí há alguns anos a infestação numa região muito restrita, mas que corremos o risco de que haja uma expansão das áreas com infestação desta planta, que nos Estados Unidos, na Argentina e outros países aí, é uma planta que causa perdas muito grandes em termos de produtividade da cultura da soja, principalmente, da cultura do milho. Então nos preocupa bastante essa planta. Mas, sem dúvida nenhuma, nos últimos 3 anos, o que nós verificamos é o aumento da infestação da espécie Amaranthus híbridus. E especialmente o Amaranthus híbridus, a variedade quitensis, que é uma amarantácea que é muito comum na Argentina. E a Argentina já há pelo menos 10 anos vem enfrentando grandes problemas com a infestação desta planta daninha nas culturas agrícolas. E o que nós percebemos é que nos últimos 3 anos houve um aumento da população desta planta no Rio Grande do Sul, começando praticamente pela região da Campanha, Bagé, Dom Pedrito, depois se estendeu para a Rosário do Sul, São Gabriel, na região da Depressão Central, Santa Maria, São Cepé, Cachoeira do Sul, e no último ano nós encontramos praticamente esparramada por todo o Rio Grande do Sul, em focos de infestação dessa planta, o que vem preocupando bastante, então, os profissionais de agronomia, os técnicos que dão assistência técnica e os produtores, porque é uma planta que é bastante agressiva, se desenvolve muito rápido, tem uma grande capacidade de disseminação das suas sementes, principalmente por correntes aéreas, levada pelo transporte de máquinas que transitam nas diferentes áreas, pelos animais, não só animais domésticos como os bovinos, mas também animais selvagens como os javalis, pelas aves migratórias. Então as aves têm uma grande importância na disseminação das espécies de amaranthus, especialmente o Amaranthus híbridus. Então nós temos que ter realmente um foco no controle dessa planta, diferente do que a gente vem fazendo nos nossos programas de manejo que a gente vem empregando na cultura da soja especialmente. Bom, o problema com o Amaranthus híbridus é que ele tem um crescimento muito rápido, as suas sementes têm capacidade de germinar praticamente o ano inteiro, mesmo nos períodos mais frios do ano, nós temos aí parte dessas sementes que acabam germinando. Nos estudos que foram realizados na universidade, a gente percebeu que a temperatura base dela é abaixo de 10 graus, então
mesmo em períodos mais frios, ela tem uma certa germinação. Então, o que a gente vê é que durante o ano nós vamos vendo fluxos constantes de germinação dessa planta, o que causa uma grande dificuldade de manejo, né? Especialmente quando a gente emprega o manejo químico. Então, nós temos que perceber que somente com o manejo químico nós não vamos vencer o problema da infestação dessa planta, que preocupa muito porque ela está crescente. Nós entendemos que essa planta, junto com a buva, junto com o capim amargoso, capim pé de galinha, com o clóris, com o capim rabo de burro, serão plantas que vão, nos próximos anos, causar grandes perdas de produtividade, especialmente na cultura da soja, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, mas também chamando a atenção que o amaranthus híbrido já ocorre infestações dele, já ocorreram na última safra, ocorreu uma infestação bastante grande na última safra, no estado do Mato Grosso do Sul e também no estado de São Paulo. O que demonstra que ela está, então, crescendo em direção ao centro-oeste, né, e ao norte do país, e certamente em pouco tempo nós vamos encontrar essa planta infestando áreas também nessas regiões. Do ponto de vista do controle dessa planta, né, nós temos que perceber o seguinte: nós temos que, na realidade, não pensar em controle apenas do ponto de vista do controle químico, nós temos que pensar num programa de manejo. O manejo é uma coisa mais estratégica, de longo prazo, que envolve não só o controle químico, mas também o controle mecânico, o controle cultural, né? Então são diferentes métodos que nós temos que empregar durante um ciclo, né, de uma cultura, mas também após a retirada dessa cultura, durante um ano todo, no sentido de reduzir o banco de sementes dessas plantas quando elas começam a ocorrer nas nossas áreas, né? E assim, então, com esse banco de semente controlado, nós temos maior eficiência, então, no manejo dessa planta e também, efetivamente, no controle. Bem, o que um programa que pensa em controlar amaranthus precisa ter? Em primeiro lugar, né, tem que fazer as coisas certas no momento certo, né? Nós temos que ter um programa que inclua muito a cobertura vegetal. Quando eu retirar a cultura da soja no ano, certamente eu vou ter no meio da cultura algumas plantas ou uma população de plantas que já deve ter deixado uma grande quantidade de semente, porque essa planta ela vai amadurecendo durante o ciclo, às vezes a inflorescência está verde e sementes maduras já caíram ao solo. Então ela tem um degrane muito alto, muito elevado, então o banco de sementes é sempre muito alto. E isso faz com que nós tenhamos um grande problema, né, no sentido de manejar essa planta nas nossas áreas. Bem, além disso, existe um fluxo contínuo de germinação, como eu falei inicialmente. E isso leva ao quê? Leva a que nós tenhamos que trabalhar durante praticamente todo o ano no sentido de conter essa planta. Então, quando eu tiro a cultura da soja, logo em seguida vão vir fluxos de germinação, principalmente quando os invernos eles não são tão frios assim, né? Então nós vamos ter 2, 3, 4 fluxos de germinação e nós precisamos conter esse fluxo, porque se nós deixarmos essas plantas na área, no meio da nossa pastagem, no meio de alguma cultura de inverno, certamente depois nós vamos ter uma maior dificuldade lá na cultura de verão de fazer o melhor controle. Então a gente tem que fazer um controle inicial nesse período, no outono, inverno, manejo, para a gente chegar próximo da semeadura da cultura da soja, com uma população menor, com um banco de sementes mais ou menos controlado, para a gente então apenas complementar o controle, né, através de um programa de controle químico que começa muito antes da semeadura da soja, no mínimo entre 30 e 40 dias antes, né, para a gente poder então fazer 2 ou 3 aplicações sequenciais até a gente fazer a semeadura da soja sem a presença dessa planta, porque se nós tivermos a presença dessa planta no momento da semeadura, nós vamos ter uma enorme dificuldade, sim, depois de controlar na pós-emergência, porque praticamente herbicidas pós-emergentes registrados no Brasil hoje, nós temos muito poucos que têm eficiência no controle dessa espécie de amaranthus. Então chama atenção que, primeiro, trabalhar no período de outono e inverno com uma boa cobertura do solo ou com uma cultura, como trigo, como a canola, né, ou uma boa cobertura, um mix de cobertura para manter essas plantas numa população baixa. Fazer um controle com um tempo antecipado, antes de semear a cultura da soja, um controle de afogadilho muito próximo da semeadura vai deixar a desejar, porque como essa planta germina em fluxos, né, nós vamos ter muitos fluxos germinando e a gente vai acabar gastando mais, aumentando o custo de produção, no sentido de conter essa planta, e assim mesmo nós vamos ter as áreas infestadas com a planta, né, porque a população é muito grande realmente, o banco de sementes é muito grande, então nós temos aí a possibilidade de ter uma população muito grande durante o período de pós-emergência da cultura da soja. Então o controle tem que ser precoce. Tudo que nós fizermos bem antes da semeadura da soja vai nos favorecer o manejo depois na pós-emergência.
Então, ao finalizar a minha dica de hoje, né, eu gostaria de deixar uma mensagem, né, de que a nossa expectativa é que essa planta vai aumentar a sua população no Rio Grande do Sul. Muitas áreas ficarão infestadas com amarantos. Será uma planta que vai desafiar muito a pesquisa, vai desafiar muito a assistência técnica dos produtores. Então, nós temos que exatamente começar a avaliar a sua presença, né? E assim que nós formos detectando a presença nas nossas áreas, imediatamente empregar um programa de manejo que seja eficiente no sentido de diminuir o banco de sementes e não permitir que essa planta, então, se torne uma invasora importante nas áreas, porque depois a erradicação dela é muito difícil. Muito obrigado a todos, então, e uma boa safra.